Bom, pessoal, vamos agora relembrar, né, alguns tópicos importantes que são interessantes, né, para que vocês façam a segunda avaliação de história. Lembrando que os conteúdos que foi mandado para vocês no roteiro é justamente os últimos conteúdos que a gente trabalhou, né, ainda em sala de aula e também aqui em forma de vídeo, que é o quê? Que são as revoluções inglesas, né? Principalmente os resultados das revoluções inglesas para o contexto de revolução industrial e a revolução industrial em si, né? Então são essas as duas temáticas da nossa avaliação e que vocês vão ter mais atenção em algumas temáticas que a gente vai discutir hoje. E para fazer a avaliação, antes de fazer a avaliação, vejam o vídeo que eu fiz para vocês corrigindo algumas das atividades, deem uma olhada nas aulas e nas atividades que vocês fizeram no livro, tá bom? Porque são as mesmas temáticas que estarão na prova. A Revolução Inglesa, né? A gente viu nas nossas aulas que foram as duas principais revoluções que ocorreram na Inglaterra antes do período conhecido como Revolução Industrial, né? Sendo essas a Revolução Puritana, né? E a Revolução Gloriosa. E dessas duas revoluções é importante que a gente destaque quais foram as suas consequências, né? E o que teve de influências para o pioneirismo inglês em relação à Revolução Industrial. Temos aqui no slide que a Revolução Inglesa ela teve duas principais consequências, né? E igualmente, como a gente tinha comentado em algumas questões que foram corrigidas aqui com vocês através dos vídeos, as influências tanto sociais como políticas e econômicas das revoluções, né, inglesas. Por quê? A gente tem aqui algumas consequências delas e as suas influências na Revolução Industrial, principalmente quando a gente fala no seu aspecto político. Por quê? Ela vai estabelecer um modelo de monarquia parlamentarista, ou seja, no contexto de Revolução Inglesa, né, conhecido como as duas revoluções puritana e gloriosa, a gente vai perceber, principalmente com a Revolução Gloriosa, vai se alterar, né, a forma de poder na Inglaterra. Por quê? Antes, o poder exercido na Inglaterra era um poder monarquista absolutista, ou seja, monarquia absolutista, onde o rei Carlos I ele exercia uma política totalmente centralizadora, né? Ou seja, ele era um monarca absoluto. E aí com as revoluções puritanas, né? Com também o modelo revolucionário, principalmente liderado ali por Oliver Cromwell, o poder ele vai estar se transformando, né? Porque vai ter alguns movimentos, tanto movimentos revolucionários, né? Querendo a mudança do poder, como os movimentos a favor ao antigo regime. A gente vai perceber que com a Revolução Gloriosa vai se alterar a forma de poder, né? O exercício de poder na Inglaterra, principalmente com o estabelecimento de um modelo de monarquia parlamentarista. Ou seja, nesse governo, o rei ele continua sendo o chefe do Estado, né? Só que o poder ele vai ser o quê? O poder ele vai
não ser, o poder ele não vai ser apenas centralizado na figura do rei, né? Mas esse poder ele também vai ser administrado principalmente pelo parlamento, tendo como uma das figuras importantes aí o primeiro-ministro. Então, com essas revoluções, na Inglaterra se estabelece um modelo de monarquia parlamentarista, né, com o centro de poder se deslocando para o parlamento, como é até hoje. Hoje a Inglaterra é um modelo de monarquia parlamentar, né? Abre o caminho para a ascensão da burguesia, né? E esses são as duas influências, influência política e influência econômica, né? O parlamento, o parlamento vai ser, como é que eu posso dizer? O parlamento ele também vai ter os seus representantes, principalmente representantes da classe burguesa, né? Que eles vão ter uma ascensão política agora, já que o modelo de regime, o regime político agora é uma monarquia parlamentar. A burguesia então se ascende politicamente, ganhando espaço aí no parlamento, e também ela vai querer também prosperar economicamente. E aí é nessa tentativa de, de uma busca de uma prosperidade econômica é que essa nova classe, né, a classe burguesa, vai encontrar soluções na chamada Revolução Industrial, né? Então são esses os dois fatores. E a burguesia vai estar diretamente ligada a esse contexto entre Revolução Inglesa e Revolução Industrial. E o que vai se justificar aí do porquê a Inglaterra como um dos primeiros estados, né? Um dos primeiros estados-nação a seguir aí esse modelo industrial pela sua condição política e condição econômica, sem contar as condições também que foram favoráveis para que a Revolução Industrial se instalasse primeiro na Inglaterra. A condição política, o fato que a Inglaterra ter acabado com o regime absolutista, permitiu que o governo apoiasse as políticas de incentivo privado. E quando a gente lembra de incentivo privado, a gente retorna no conteúdo anterior, que é o liberalismo, né? Uma das bases das políticas burguesas. Aí, com essa mudança de regime político, a burguesia ela vai se ascender aí nesse contexto inglês, né? E a burguesia passa a ter autonomia, tanto lá no parlamento, né? Com a sua atuação no parlamento, como também buscando se favorecer ali economicamente também. E a condição econômica da burguesia em relação aos incentivos privados, aos investimentos em relação às novas tecnologias de produção, o desejo de investimento e de lucro econômico, vai basear aí também um dos primeiros passos para o pioneirismo inglês em relação à Revolução Industrial. Com a chegada do novo grupo político, a burguesia vai facilitar o quê? O acúmulo do capital e os investimentos no setor tecnológico e fabril. Então, como a gente já discutiu em questões, né, das nossas atividades, quem era essa classe, né? Qual é a importância dessa classe dentro desse contexto, né? A classe burguesa vai ser uma das principais protagonistas aí no contexto de revolução industrial, porque é o grupo político que vai ser a favor do acúmulo de capital, ao incentivo e ao lucro privado, e também vão ser os principais investidores nos setores tecnológicos e fabril, né? Então esse é o contexto. Leia, vocês primeiro vão ouvir atentamente, né, esses comentários
depois vão fazer as leituras a partir da página 302, vão olhar os vídeos das correções, e aí vai ficar cada vez mais claro para vocês qual é a relação entre as revoluções inglesas e a Revolução Industrial. E aí essas três imagens, elas representam bem, né, o que a gente já vem discutindo aí ao longo desses vídeos, ao longo dos nossos conteúdos, que é justamente quando a gente pensa no trabalho, nas inovações tecnológicas, né? Porque a gente vai perceber que não só a Inglaterra, mas alguns outros países da Europa, nesse período do século XVIII para o século XIX, esses dois períodos vão ser períodos de grandes transformações. E na Inglaterra, como pioneira, não vai ser diferente. Quando a gente pensa em trabalho, modo de produção, transporte, tecnologia, né? A gente vai pensar também e fazer algumas comparações de como era, né? Como era a produção, como era o trabalho, né? E aí vocês vão lembrando qual foi a maior transformação em relação ao trabalho e aos modos de produzir na Inglaterra entre os séculos 18 e 19, né? E aí vocês vão acompanhar na página 308 as principais transformações em relação ao trabalho e ao modo de produção, né? Tem a chegada da máquina de fiar, a chegada da máquina a vapor, né? As transformações que puderam ser observadas com a introdução, né, de novos meios de transporte, principalmente as locomotivas e os navios, né, que a gente percebeu que foram grandes aliados aí para dispensar pro envio de produtos, né, que eram produzidos aí na Inglaterra. E aí a gente vai perceber que a revolução industrial, ela vai ter, né, alguns tópicos principais que deverão ser observados por vocês, principalmente quando a gente fala de trabalho, produção, tecnologias e os seus impactos, né? E aqui são alguns tópicos que vocês devem prestar atenção, né? As transformações aí no meio de produção, a gente percebeu que antes da Revolução, principalmente aí desde o século XVI, XVII, né? Antes da Revolução Industrial, o sistema de produção ele é caracterizado pelo sistema ali artesanal, né? Conhecido também como manufatura, onde a gente observa que é um trabalho doméstico, né? Onde há divisão do trabalho, só que uma divisão do trabalho um pouco mais dinâmica, um pouco mais flexível, né? Onde os trabalhadores são principalmente os membros da sua família, onde a produção a gente já vai ver que não é uma produção em larga escala, né? Onde os produtos ali produzidos, o artesão, ele vai conhecer cada etapa desse trabalho, né? Onde a força de trabalho é principalmente a força humana, né? E os instrumentos de trabalho, a gente vai perceber que esses instrumentos de trabalho aí são principalmente os instrumentos de trabalho oferecidos principalmente pelos chefes, né? Os mestres de ofícios, que a gente pode perceber que a maioria desses chefes eram da classe burguesa, né? E aí vocês vão fazer uma comparação entre os modos de produção no sistema de produção doméstico, artesão e também o modo de produção ali industrial, né? O que foi que mudou, né? E aí que entra outra temática importante, que é a questão do trabalho.
Quando a gente vai pensar no trabalho, a gente também vai pensar nas condições desses trabalhadores aí dentro das fábricas. E aí a gente vai perceber algumas coisas que foram discutidas, quais eram as motivações desses operários, né? As motivações desses operários para ir para as ruas, quais eram as suas condições de trabalho, como eram as suas vidas nas cidades, quais foram os impactos da Revolução Industrial, né? Qual é a importância das lutas operárias, qual é a importância dos direitos trabalhistas, direitos que não eram observados ali no contexto de Revolução Industrial. Então, são esses tópicos importantes que vocês devem se ater em relação ao modo de produção, ao trabalho, às transformações, principalmente quando a gente fala em relação ao trabalho, à produção, os impactos da Revolução Industrial e, principalmente, se ater a esse contexto de Revolução Inglesa, né, e o pioneirismo inglês. Qual era o contexto dessa revolução, né? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer dúvida, tudo que eu falei aqui para vocês de uma forma mais rápida, tá discutido em miúdos, né, nos vídeos que já foram postados ao longo desses dias. E eu desejo a vocês boa prova, tá? E próxima semana, ou então essa semana mesmo, depois do recebimento das avaliações, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de Revolução Francesa.